Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio. Porque nós conhecemos o seu nome e quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Aleluia. Que lugar seguro é o Senhor. Ele é o nosso esconderijo. Jesus. Ele é que nos esconde. Ele é que nos protege. Ele foi capaz de dar sua vida por nós, de derramar o seu sangue puro e imaculado por nós. Então, prossigamos nessa confiança, sem nenhuma dificuldade de conhecê-lo. Nós estamos aqui para conhecer mais a Deus. Conhecer a Deus é conhecer Jesus, é conhecer o Espírito Santo. Nessa proteção que ele nos dá, o que nos falta? O que temos que temer? Temos que estar realmente todos os dias conhecendo mais. E é por isso que estamos com 3 capítulos diários. Comigo, hein? Espero que vocês estejam fazendo particularmente mais leituras ainda. Nós estamos no Instagram às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. Mudamos o horário para 6h30, facilitou, melhorou um pouquinho para todos. Então, todos os dias, às 6h30 da manhã, no Facebook, todos os dias ao meio-dia, e aqui com vocês, novamente aqui no Instagram, às 18 horas. E para melhorar a situação, nós temos também os vídeos. Esse mesmo assunto, o assunto de cada live, nós estamos tendo no YouTube. Eu gravo todas as lives e coloco no YouTube. Por isso vocês podem tirar as dúvidas, repetir, enviar o assunto também para outras pessoas. Sabemos que tem pessoas na família também, que às vezes não pode estar na hora da live, mas estamos com os vídeos no YouTube. Quero dar também uma notícia para vocês irem logo se prevenindo. Nós vamos encerrar o Pentateuco, agora com Deuteronômio, e vamos dar uma parada de 1 mês. Mas é 1 mês para avaliação. Vocês vão encontrar no YouTube, desde o mês de abril, vídeos falando sobre o livro de Gênesis, falando do vídeo do livro de Levíticos, de Êxodo, Levítico, Números e agora, por último, Deuteronômio. Os 5 livros do Pentateuco, 5 livros escritos pelo nosso querido Moisés. Então, nessa parada de 1 mês, vocês vão para o YouTube e vão rever tudo o que vocês aprenderam. Porque quando eu voltar, em nome de Jesus, 1 mês depois, eu entrarei nos outros livros da Bíblia e se vocês fizerem, fazendo a revisão, indo para o YouTube e fazendo a revisão, tenho certeza que quando nós voltarmos para fazer os estudos dos outros livros da Bíblia, vocês estarão afiados, não terão dificuldades de entender as lições que vêm pela frente. Quando sairmos do livro de Deuteronômio, nós vamos chegar em Josué, que é muito emocionante. É lindo demais. Então vamos sair do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, e quando voltarmos estaremos recomeçando através do livro de Josué. E eu sei que vai ser maravilhoso.
esses dias que eu vou ficar sem fazer as lives, sem fazer vídeos, vocês vão recordar todos os vídeos do mês de abril até o mês que eu estou deixando agora, na paradinha. Aí vai ser tremendo quando o conhecimento de Deus vai aumentar. E quando eu começar com o livro de Josué, vocês estarão bem afiados, bem conhecidos de Deus e conhecendo mais a Deus. Bem, como eu estou sabendo que vocês sabem que está tudo repetido, né? Sempre eu tive essa curiosidade, porque o Pentateuco é cheio de repetições. Mas eu estou entendendo, agora eu já estou entendendo mais a Deus. A gente já está conhecendo mais o Senhor. É cheio de repetições por causa desse amor que Deus colocou no coração de Moisés. Ele fala tudo que já falou, recomendando. Você já viu quando é um pai, uma mãe que quer o melhor para seu filho? Fica repetindo as coisas que eles têm que fazer, ensinando tudo. Olha, meu filho, faça assim. Mamãe está falando assim. Pois esse é o Moisés. Parece uma mãe. Todos os cuidados, falando, repetindo. E aí você vê que ele aqui no capítulo, acelerei na live do meio-dia, passei 3 capítulos, agora eu já estou no capítulo 10, nesse horário, por causa dos capítulos que eu acelerei. Na verdade, eu não fiz comentário, eu só fiz ir passando, dizendo o que se falava. E aí, aqui no capítulo 11, que será agora, não é? 11, 12, 13, até onde der, porque eu só vou dizer o que está se falando em cada capítulo. E vocês é que vão fazer suas leituras novamente, revisando. E qualquer dúvida, vocês só me procurarem. Vocês sabem que eu continuo disponível. O telefone que vocês marcam o horário comigo é 3421-6143. E a gente põe nossa máscara com todos os cuidados necessários, porque nós não somos imprudentes, confiamos em Deus, mas sabemos que devemos obedecer às autoridades. E aí nós vamos poder conversar se você tiver alguma dúvida. Então, por isso que eu estou passando rápido, porque eu sei que vocês já viram tudo isso nos livros de Levítico, de Êxodo. Moisés é maravilhoso. Ele realmente tem um coração parecido com o coração do Pai, do nosso Deus. Não é em vão que o Senhor o amou tanto. E como hoje, na Bíblia, na Nova Aliança, o nome dele é citado tantas vezes, é o sinal de que realmente não sou eu a única que admiro o caráter de Moisés, mas o nosso Deus, que é o principal, também o aprovou. Então, no capítulo 11, nós vemos falando: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância. Repetido, queridos. Mandando novamente, vocês guardem, amem ao Senhor. E aí dá aquelas recomendações que não vai ter dificuldade nenhuma de vocês repassarem. Leiam cuidadosamente, se tiver alguma coisa que tiver dificuldade, me fale. Aí no capítulo 12 já diz assim: o único lugar de culto é escolhido pelo Senhor. Aqui vocês vão ver Moisés mostrando que eles não poderiam fazer o culto em qualquer lugar. Até nas suas casas tem que saber qual era quando a tribo fosse escolhida para fazer, tinha que saber o lugar que Deus tinha determinado para fazer. Não é diferente hoje. A gente também tem um lugar secreto, não é? Momento que a gente fica com o Senhor, naquela comunhão, naquela intimidade. Nós também temos. E começou isso, o Senhor falando com o seu povo, escolhendo um povo para viver assim, tendo um lugar especial para conversar com Ele, para cultuá-lo, para adorá-lo. E não é diferente. Hoje, Jesus Cristo deixou para nós, em Mateus 6,6, para nós entrarmos no lugar secreto. Entrar no quarto, orar em secreto. E o Pai que vem em secreto recompensa. Então, essa palavra aqui de Deuteronômio, capítulo 12, o único lugar de culto é escolhido pelo Senhor, é antigo, é na antiga aliança e hoje na nova. O Senhor já escolheu os lugares de culto para nós também. Nós temos o quarto, como já disse, o lugar secreto, que Jesus diz em Mateus 6,6, e temos também Mateus 21,13,
é outro lugar de culto. Deus disse que a casa dele é chamada casa de oração. É o lugar da sua intimidade com Deus também, o templo. E o Senhor também deixou escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para a gente não se apartar da casa do Senhor. É casa de oração e é lugar para a gente estar sempre indo. Não é para ir de domingo em domingo. Então, prestemos atenção. Tem coisas que estão no Pentateuco, nesses 5 livros que nós estamos estudando, que é para continuar a se fazer. O que eu disse a vocês e que torno a dizer, do mesmo que Moisés, repetindo, é que nenhum sacrifício aqueles rituais todos que foi ensinado aqui no Pentateuco, matança de boi, matança de novilho, matança de pombinho, isso é que de jeito nenhum, nem sonhando, porque isso não é mais direito nosso de fazermos. Jesus Cristo já fez. Ele veio, como foi prometido em Gênesis 3,15, a promessa se cumpriu, ele veio, deu a sua vida por nós, derramou seu sangue, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Então, isso já está bem certo. Agora, princípios, os ensinamentos para as regras, as leis em relação à obediência a Deus, isso aí conserva-se, queridos. Jesus Cristo diz aqui no Evangelho, em Mateus, que ele não veio desfazer os mandamentos. Nenhum ensino de Deus ele veio desfazer. Ele veio cumprir. Porque quando nós falharmos, nós já sabemos que Jesus Cristo veio para fazer aquilo que a gente não faz, que a gente sempre falha. Então, quando a gente falhar, ele se apresenta diante do Pai. Eu já fiz isso por ela. Eu já fiz isso por ele. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar de braços cruzados sem se interessar em praticar os mandamentos. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesma. Então, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou mentir para ele, não vou dar falso testemunho, porque eu tenho uma ordem do Senhor Jesus, reforçando os mandamentos, que é para amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esses 2 mandamentos resumem os 10. Então, Jesus não veio desfazer, ele veio resumir em 2, porque ele quis dizer para nós que ele fez tudo foi com amor. Ele cumpriu os 10 mandamentos, foi com amor, não foi do jeito do passado na primeira aliança, que eles diziam, os doutores da lei diziam que estavam cumprindo o mandamento, mas tudo sem amor. Eu já disse a vocês que era tudo camuflado. Não adulterava, mas não amava a mulher. Isso não é importante. Não vale a pena. Deus mandou fazer tudo com amor, não adulterar e amar. Porque se não adulterar e não amar, está dando lugar para a mulher adulterar. Se não cuidar da sua mulher. E o Senhor reforça isso quando chega na nova aliança, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz que se o marido não cuidar da mulher com amor, tiver cuidado, nem as orações dele é ouvida. Então, sabemos que os fariseus, os doutores da lei, que ficavam afrontando Jesus, eles cumpriam a lei da maneira camuflada. Eles não amavam as suas mulheres, não davam atenção às suas mulheres e não adulteravam para aparecer, para poder merecer o direito de ser doutor. De ser o doutor da lei, de ser aqueles chefes religiosos. A eles não adulterava, vírgula. Talvez corporalmente, mas na mente, muita sujeira. E Jesus vem dizer que não é assim. Ele veio cumprir, mostrar como é. Então, nós devemos amar o nosso próximo. Então, se amamos o próximo, não vamos adulterar e vamos amar o nosso cônjuge. Não um adultério, provocando um adultério no outro. Porque se eu não adultério, fico tudo certinho, somente por causa das minhas razões, porque eu quero adquirir uma posição, e se eu adulterar, eu vou perder aquela posição, mas não amando, está dando lugar para o cônjuge adulterar. Quem gosta de viver sem amor? A pessoa que fizer isso vai ficar errado. Não é para enfrentar a situação sem fazer errado. Mas se fizer foi porque foi provocado por aquele que disse que não adulterava e que não estava adulterando e provocando para o outro adulterar. Essa situação não dá direito a pessoa fazer isso, mas eu estou dizendo que a pessoa vai alegar isso.
Aí fica uma bagaceira só. Um fazendo a camuflagem, não adulterando através da camuflagem, e o outro que não deveria revidar, revida adulterando. Então era isso que eles viviam, desse jeito. E Jesus veio e cumpriu tudo direitinho. E aí nós só devemos aprender com ele, que ele disse que não veio anular, ele veio cumprir. E a gente vai deixar sem querer fazer isso. Ele disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ele mandou amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos o compromisso de cumprir mandamentos. Agora, a diferença é que hoje você tem o Espírito Santo. Não pode dizer eu não posso. Você pode todas as coisas nele. E na primeira aliança, realmente, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Então, ficou mais difícil para eles. Não tanto difícil, porque se eles quisessem, eles viam a presença do Senhor de várias maneiras, vários milagres que Deus fez, passar pelo Mar Vermelho, coisa a pés enxutos, coisas tremendas que nunca aconteceu mais depois disso. Na primeira aliança não teve o Espírito Santo dentro, mas teve Deus fazendo maravilhas tremendas que só Jesus, quando veio, que fez. Que Jesus também acalmou a tempestade. Jesus fez multidões, 5.000 homens comerem pão de 2 peixinhos e 5 pães e 2 peixinhos. Então, Jesus também fez milagres tremendos, porque ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus que estava encarnado. Somente aí que nós vimos. Mas, tirando disso, ninguém vê mais milagres semelhantes a esse. Então, eles viram coisas tremendas. Não tinha Deus dentro, mas tinha o Deus vivendo junto com eles dia a dia, numa nuvem de fogo, numa coluna, numa nuvem durante o dia para o calor não ficar causticante. E à noite, para iluminar, uma coluna de fogo. Era Deus presente ali, caminhando com eles. E eles não tinham temor, erravam, não cumpriam. E Jesus veio agora numa dimensão mais ampla ainda da graça, superabundou com Jesus, porque agora a gente carrega o Deus vivo dentro de nós. Então está aqui no capítulo 12, mostrando o único lugar do culto, e eu estou dizendo a vocês que isso se conserva. Nós temos, não é o único lugar, nós podemos adorar em todos os lugares que nós carregamos o Deus vivo. Agora tem 2 lugares que o Senhor determinou. Esses aí são os preferidos do Senhor. E a gente não pode, de maneira nenhuma, como filhos, não valorizar aquilo que Deus mais valorizou. Ele valorizou a ida ao templo para cultuar juntos. E ele valorizou o lugar secreto, onde é o lugar da intimidade, você e ele. Então, 2 lugares especiais para você cultuar, mesmo sabendo que você, na nova aliança, tem o Espírito Santo e pode cultuar lavando os pratos, pode cultuar lavando roupa, pode cultuar varrendo a casa, pode cultuar no volante, pode cultuar na empresa trabalhando, ninguém pode impedir, porque ele está dentro de você. Agora eu estou falando de um momento especial. Você é casado, se você não for casado, certamente quem é casado, você sabe que o marido pode estar o dia todo com a mulher o dia todo com o marido, para lá e para cá, fazendo isso, fazendo aquilo juntos, mas ele vai se conformar e não ter um momento de entrar no quarto e os 2 sozinhos? Pois o amor de Deus é muito mais forte do que marido e mulher. Você não se conforma, ninguém se conforma. Tem um cônjuge e mesmo que ele dê assistência o dia inteiro, ou até a noite inteira, mas no meio das pessoas, juntos, com todos, conversando o dia inteiro, dia e noite, marido e mulher, no meio de tanta gente, nunca ficaram os 2 sozinhos, nunca dormiram sozinhos. Alguém aceitaria isso? Sem intimidade, um casamento mesmo lindo, todo lugar que ele chega, aquela alegria um com o outro, mas sempre acompanhados, nunca ficaram sozinhos. Vocês aceitam? Ninguém, não é? Todo marido, toda esposa quer casar, pode ficar com pessoas durante o dia, ou seja, que hora for, mas tem um momento de fechar a porta do quarto e os 2 só. Então, não é diferente com o Senhor. Jesus Cristo é o noivo da igreja e ele quer um momento da intimidade, quer entrar no quarto, orar em secreto. E ele quer um momento da noiva estar junto com todos, mas numa intimidade também muito grande, todos cultuando, que é no templo. Se não fosse assim, ele não deixava escrito em Hebreus 10, 25, para não se apartar da congregação. Então, estejamos assim, ligados, não é? Em tudo que tem aqui, que continua sendo válido. Só não é válido a matança de animais, só. Mas os princípios, no poder do Espírito Santo, nós iremos estar cumprindo. Nós vemos também, Deuteronômio capítulo 13,
No capítulo 13 está falando do castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Aqui é uma novidadezinha, porque nós vemos tudo repetição, repetição, mas nesse capítulo 13 a gente não teve muita conversa sobre essa situação de profetas, não. Então nós podemos dar uma lidazinha. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. Se o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a sua alma. Após o Senhor vosso Deus após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servirás. A gente está vendo aqui o Senhor falando que tem profeta desse tipo, né? Ainda não acabou, não, ainda tem. Inventando coisas, dizendo que vem da parte de Deus. Aqui está dizendo que se o profeta vier com sonhos, profeta naquele tempo tem também os sonhadores, naquele período havia aquela valorização na interpretação de sonhos que você vê, mesmo no caso de José, que já passou há muito tempo lá no livro de Gênesis. Aquele período ali, o Egito era cheio de interpretações de sonhos, porque as pessoas sonhavam e valorizavam os sonhos, mas não se esqueça que a Bíblia não tinha sido escrita ainda totalmente. Só tinha ali na parte que foi que José estava tendo sonhos, que as pessoas estavam tendo sonhos, que José interpretava, era moda de interpretação de sonhos no Egito. Por isso que Deus usou José daquela maneira. Deus aproveitou isso para poder colocar José naquela posição que ele ficou, para salvar toda a sua família. E hoje nós temos o povo israelita. Temos o povo farto, rico, porque começou lá com José, por causa dos sonhos que ele interpretou, se tornou uma pessoa importante e salvou toda a sua família. A gente tem que sempre voltar para onde a gente começou. Gênesis é fundamental, Pentateuco é fundamental. A gente está no Pentateuco que está voltando para Gênesis. Quando a gente sai do Pentateuco, passar para outros livros, a gente vai voltar para o Pentateuco inteiro. De vez em quando tem coisa que a gente vai lembrar de Levítico, de Números, de Deuteronômio, de Êxodo. É assim a Bíblia. Ela está interligada. Cada livro ali responde o outro. Cada livro, cada versículo está respondendo o outro. A gente tem um Deus poderoso que fala conosco de uma maneira tremenda. E devemos conhecê-lo a cada dia assim, cuidando de estar lendo a sua palavra, se aprofundando na sua palavra. E aqui já começa falando assim, são os profetas. E você sabe que eu nem vou ler todo, o tempo já passou praticamente, mas vocês estão vendo que é claro que existem esses profetas ainda. Aqui já existia, não é? Deus falando, se esse profeta lhe chamar para adorar outros deuses, vocês não vão, já sabe que é falso profeta. E hoje, como é que faz? Meu Deus, é tanto falso profeta, né? Não é adorando outros deuses do jeito do Israel, uma imagem, de escultura, uma imagem em foto. Não é desse jeito não, hoje é diferente. Aparecem os falsos profetas, levando você a conservar a idolatria do seu coração. Você sabia que o nosso coração é enganoso, ele facilmente tem ídolos? Então tem falsos profetas levando você a ter ídolos, a começar a idolatria. Se já não tiver, ele aumenta mais. Ele começa a profetizar coisas que na Bíblia não tem. Hoje o negócio é assim, diferente, né? Os falsos profetas daqui da primeira aliança é nesse nível que você está vendo aqui. Eram ídolos mesmo, que eles se joelhavam, se prostravam diante deles, faziam os cultos
de orgias, de imoralidade sexual. Então, tem esses falsos profetas que conduziam a isso. E no nosso tempo, tem aqueles que vêm despertar a idolatria que já está no nosso coração. Aí eles traz aquela profecia no sentido de amaciar o seu ego, trazendo coisas para o seu pensamento e vai descer para o coração, porque a gente já gosta de carnalidade. Então eles começam a trazer aquelas coisas bem favoráveis para a nossa carne. Como é? Aquele profeta seu lá está exigindo que você namore na santidade? Vem assim, do jeito do cão quando chegou lá no Éden. Do mesmo jeito que a serpente vê. Aí vem o falso profeta que vem assim. Então você está indo nessa conversa? Negócio de namorar em santidade, não beijar na boca? Aí você já vai ficando assim. Eita, esse aqui é o profeta da paz de Deus. Não está vendo que isso não está certo a gente não poder beijar na boca? Aí o profeta conversa, nada disso. Você pode beijar na boca sim. Aí o ídolo do coração, que é o sexo, já vai logo entrando em cena. Você pode beijar na boca sim? Quem falou isso que não pode? O seu profeta, seu apóstolo, sua apóstola, que são os profetas que o Senhor colocou em nossas vidas, os bispos, os apóstolos, os pastores, né? Aí vem aquele falso de lá e diz isso. Eles estão falando isso, é? Ah, você não sabe de nada. Eles estão assim para você ficar a vida toda sem casar e ficar só a serviço deles. Porque se você casar, você vai ter filhos e a Bíblia diz que a mulher casada, o homem casado, eles cuidam das coisas como agradar o seu marido, o seu cônjuge, vice-versa. Os casados cuidam das coisas como agradar o seu cônjuge. Tanto a mulher para agradar o marido, como o marido agradar a mulher. É por isso, porque eles estão interessados, né? Que vocês fiquem solteiros para ser escravo o tempo todo, subindo e descendo para ganhar almas. Os falsos profetas estão aí, queridos. Quer que você fique sem casar, que é para poder você ficar, porque ele vai dizer para você também que está escrito lá em 1 Coríntios 7, que os solteiros cuidam das coisas como agradar o Senhor. Aí vai botar vocês todos solteiros para fazer os trabalhos que eles querem, evangelizar, visitar hospitais, visitar os órfãos, ir nos bairros pobres, marginalizados. É para isso que ele quer. Eles estão falando isso porque se você não beija na boca, ninguém vai querer casar com você. E se ninguém vai querer casar, vão ficar solteiros para cuidar somente da obra de Deus. É essa estratégia que eles estão usando. Vocês já viram, não? Falso profeta por aí? Eu creio que vocês já viram. Falso profeta por aí. Dizendo que não tem problema beijar na boca, que pode ficar à vontade, que nós estamos apenas ensinando assim, porque nós queremos puxar brasa para nossa sardinha. Ter um monte de solteiros para ficar na obra, porque a Bíblia diz que os solteiros cuidam das coisas. Isso é verdade. Deus disse assim, que o solteiro lá em 1 Coríntios cuida das coisas. Se nós tivéssemos solteiros fiéis mesmo, nós estávamos com a obra muito grande, porque o trabalho do solteiro é esse. É estar visitando órfãos, viúvas, trabalhando no orfanato, e indo nos bairros pobres, fazer a obra enquanto não casou. Aí o diabo vem, quer dizer, o falso profeta vem da parte do diabo, é claro. E aí desfaz o que o profeta verdadeiro falou, que é para não beijar na boca, que não é para ter namoro com abrasamento, o beijo na boca traz o abrasamento, que a Bíblia diz também em 1 Coríntios que não é para se abrasar. Aí ele vai desfazer tudo. E o resultado? Você vai ter mais um ídolo alimentado no seu coração, porque ele já gosta de se apresentar no coração, aquela coisa do sexo, né? Ainda vindo alguém profetizar que não é pecado, que não tem problema, não tem problema. É porque eles querem fazer assim para poder fazer assim, assim. E aí você tenha cuidado com os falsos profetas. Quando nós falamos que o namoro com beijo na boca é pecado, é porque Jesus Cristo, o profeta dos profetas, o Senhor dos senhores, falou em Mateus capítulo 5, versículo 28, que se pensar, já fez. E não tem ninguém que vá beijar na boca que não pense, que não esteja preparado para concluir um ato sexual.
Através do beijo da boca, nós somos preparados para um ato sexual. E por isso que as pessoas que querem estar em santidade, ir para o altar em santidade, devem dar o primeiro beijo na boca no altar, porque já estão casados. Mas vai ter falso profeta dizendo que não. Eles estão aí querendo que vocês não casem, também que ninguém vai querer namoro sem beijar. Você nunca vai casar. Vai casar sim, porque aqueles que fazem alguma coisa para Deus não fazem em vão. A própria palavra diz: ninguém trabalha para o Senhor em vão. Se o solteiro viver fazendo a obra do Senhor, Deus vai entregar um santo homem de Deus para casar, para a mulher casar, aquela que vive em solteira para fazer a obra de Deus. Com certeza Deus vai entregar um santo homem de Deus para ela. E o homem solteiro que vive fazendo a obra de Deus, com certeza Deus vai entregar uma mulher santa para casar com ele, que não queira fazer sexo antes da hora. Só dentro do casamento, porque o beijo na boca é o início de um ato sexual. Mas aí tá cheio de falsos profetas. Cuidado, que pode ter um juntinho de você, dizendo: tá vendo que isso não tá certo? Nunca vi dizer que ninguém beija na boca. Como é que vai casar sem beijar na boca? Se você é um filho de Deus, você já está me entendendo. Eu não estou fazendo interpretações erradas da palavra. Eu disse a vocês que quando eu estiver interpretando errado, eu vou dizer para vocês. Mas essa palavra de há 20 anos atrás, eu falando, tem 20 anos eu falando no meu ministério, não foi interpretação errada, não. Jesus Cristo falou que se pensar já fez. Ninguém beija na boca para não estar pensando em um ato sexual. Então, conservemos essa palavra que já tem 20 anos que eu falo. E cuidado com os falsos profetas. Em nome de Jesus. Passamos do horário, não foi? Então, ficamos aqui no capítulo 13 de Deuteronômio, que fala de falsos profetas, e nós aproveitamos para ver como é que estão agindo os falsos profetas do nosso tempo, nessa segunda aliança. Desse jeito, de uma maneira desenvergonhada. Não conhece Bíblia, não lê Bíblia e começa a ser usado pelo diabo para atrofiar o crescimento espiritual dos filhos de Deus. Se lesse a Bíblia, se tivesse lido o Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 28, onde Jesus diz: se pensar já fez. Se um homem olhar para uma mulher e pensar, olhar, imagine um homem colado com uma mulher, beijando na boca, o que é que ele não vai pensar? Então, queridos, abramos os nossos olhos, porque nós estamos nos últimos dias e tem profetas e profetisa para todo lado. Cuidado com os falsos profetas. Se não vier com a palavra. E cuidado para não vir com a palavra distorcida. Eu desafio você a ver se está distorcida, Mateus 5, 28. Se você encontrar distorcido aí, se você encontrou, detectar que está distorcida, que eu estou interpretando errado, então você começa a fazer seus namoros como você bem entender. Mas se você comprovar que essa palavra não precisa você estudar teologia para você saber, está bem claro. Está bem claro. Se pensar, já fez. Se um homem olhar para uma mulher e tiver um pensamento impuro, é como se já tivesse feito. E o que é que tem que fazer? Pedir perdão. Mas no caso do namoro, todo dia beija, todo dia pede perdão, é? Todo dia beijando, todo dia pede perdão. Até chegar o dia do casamento, beijando e pedindo perdão. Mas é brincadeira uma coisa dessa? Só a graça de Deus. Então estejamos atentos para os falsos profetas. Nós precisamos estar na santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Está escrito em Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá Deus. Então Jesus Cristo está vindo. A sua segunda vinda não tem outra, só tem essa que nós estamos esperando. E a gente, de qualquer maneira, tem que ter santidade, queridos. O Senhor deixou bem claro. Não me diga que também tem que fazer um estudo teológico para entender o que está escrito em Hebreus 12, 14. Que sem santidade ninguém vê a Deus. Tem que fazer um estudo teológico? Nós sabemos que a teologia é importante, mas tem versículos da Bíblia que se você for um analfabeto, você só em ouvir a primeira vez você já entendeu. Agora, tem outros que é preciso que alguém esteja ensinando, orientando as pessoas que Deus preparou, que está na sua frente, que Deus colocou numa posição de teólogo, que estudou um pouco da teologia, aí precisa. Mas tenha certeza que aqueles mais necessários que nós temos como base para a nossa vida espiritual mesmo, esses são tão claros
que quando você abriu a boca para ler, ou quando alguém falou, você já tem que estar já estava preparado para receber. E só não recebe porque quer amaciar o ego, quer rejeitar aquilo que vem do Espírito e prefere viver a carnalidade. Mas se for espiritual, no primeiro toque já está recebendo e dando glórias a Deus e se comprometendo com o Espírito Santo para praticar do jeito que o Senhor está falando. Bem, nós já estamos aqui no horário completo, né? Mas passamos, eu agradeço a vocês por terem, assim, essa fé de estar caminhando comigo para estar conhecendo mais a Deus. E eu continuo desafiando vocês a vir ao gabinete. É necessário vir. Não pode deixar de ouvir os profetas particularmente. Não é somente em público, não. É preciso vir para ouvir detalhes que talvez seja justamente aquilo que você precisa de ouvir especialmente, não somente publicamente. Então não esqueça que está escrito em 2 Crônicas 20:20. Crede em Deus, crede nos seus profetas. Tenha certeza que os profetas que vêm da parte de Deus trazem a palavra do jeito que ela é. E você já sabe, é assim que você prospera. Preste atenção aos seus profetas, ouça diariamente e tenha certeza que a prosperidade não vai faltar na sua vida. No nome de Jesus. Amo vocês. Bendito seja o Senhor. Amo vocês e envio aquele beijo no coração.